a gente precisa aprender a escalar os exercícios. Como assim, Mari? Eu preciso aprender a escalar os meus exercícios. O que isso significa? Significa que existe uma variedade muito grande de exercícios. Imagina um leque. Sabe aqueles leques chineses gigantes assim, ó? Cada abinha desse leque é um tipo de exercício. Existem exercícios que são de menor complexidade e existem exercícios que são de maiores complexidades. Se eu pego esses exercícios e junto numa sequência aleatoriamente, eu não ajudo o meu corpo. Por exemplo, o exercício de colocar o bumbum na parede. Seria mais ou menos isso aqui, né? Eu venho aqui, coloco meu bumbum na parede e abro lá minhas pernocas. Sim? Esse exercício aqui é um exercício de alta complexidade. Se eu não fizer ele da maneira certinha, eu não vou sentir alongar. Por exemplo, eu aqui não estou sentindo absolutamente nada. Eu precisaria fazer outras coisas para poder sentir. Pode ser que você fazendo ele aqui, só de chegar aqui nessa altura, você já sinta toda essa região. Mas qual é o local indicado para eu sentir nesse exercício? É aqui? Não, é aqui. Para isso, talvez eu precise abrir um pouco mais. Só que essa posição não é uma posição que me ajuda se eu não tenho um pouco de flexibilidade dos músculos que estão lá dentro do meu quadril. Então, ao invés de eu começar com esse exercício, o ideal seria eu começar com um exercício mais simples, como um sapinho, por exemplo. Por quê? Nesse exercício aqui, ó, eu estou trabalhando com as pernas esticadas, concorda? O ideal seria eu trabalhar com elas dobradas. Essa posição não me ajuda a alongar, ok? Mas se eu virar de barriga para baixo, vai me ajudar. Tipo, o nosso sapinho, que é um exercício que eu uso muito, onde a gente faz isso aqui, ó. Sim, esse daqui, ele seria um exercício bem antes daquele na parede. Com certeza, você que está começando, você vai ter muito mais benefício, você vai conseguir ganhar muito mais flexibilidade se você trabalhar assim com as pernas dobradas, exigindo só dessa região aqui, que são os nossos adutores, os nossos internos, do que exigindo da perna como um todo. Pensa só que um músculo, ele não começa aqui e termina aqui. Um músculo começa aqui e termina aqui. O outro começa aqui e termina lá. Ele se sobrepõe. Quando eu estico as pernas, por exemplo, eu acabo usando mais músculos, eu preciso alongar mais músculos do que se eu tivesse com ela dobrada, nessa posição. Ok? Então, é importante a gente sempre tentar pegar os exercícios mais simples. Por exemplo, nesse caso dos adutores, se eu dobrar as pernas, eu isolo essa região aqui da minha perna, essa musculatura que tem aqui na minha perna, eu isolo ela. E aí eu consigo focar só nos adutores. Se eu vou fazer um alongamento para posterior, se eu trabalho com as duas pernas esticadas ao mesmo tempo, eu aumento demais a minha percepção de dor, de desconforto ao exercício de alongamento. Por quê? São dois grupos musculares, são duas pernas. O que seria o ideal fazer? Isolar uma das pernas. Então, sempre que você for escolher seus exercícios, pense em começar com os mais simples. Como é que eu sei se aquele exercício é simples? Se tiver difícil para você fazer, é porque aquele exercício ainda é muito complexo para você. Com certeza existe um outro mais simples para você começar. Aí eu começo por esse mais simples. Conforme eu percebo que esse mais simples está ficando tão fácil que eu não sinto mais a região indicada, aí eu passo para um exercício mais avançado. Isso é escalar os exercícios, sim? Os meus alunos, eles conseguem chegar ali na abertura zerada fazendo 5 minutos de alongamento por dia. Por quê? Porque a gente faz essa escala com eles. Né? Cada semana eu vou trocando a complexidade do exercício. E isso faz com que um exercício prepare o corpo para o outro. Eu não chego para o meu aluno que está começando a zerar uma abertura e falo para ele, ó, faz esse exercício aqui que ele é Blaster Master Plus e tá lá um exercício mega complexo. Não! Eu começo trabalhando um grupo muscular isolado, depois eu associo com outro grupo, depois eu vou mudando a complexidade de tudo isso. Show de bola? E aí,
Quais os melhores exercícios que a gente pode... Como que eu posso escolher os melhores exercícios? Primeiro ponto, lembrar que tem que ser exercício simples, né? Então, quanto menos grupos musculares tiver associado, melhor para você começar, porque aí você vai conseguir ganhar o máximo de flexibilidade naquela região. Depois eu vou avançando e somando outras regiões no meu corpo. Outra questão do exercício simples. Normalmente, os exercícios simples, eles são os menos perigosos. Lembra que eu falei do espacate? Ah, isso aqui, Mari, é um exercício simples, eu consigo fazer. Uma escorregadinha que você dá, você pode ter uma distensão, um estiramento. Então, o espacate em si, ele não é uma posição ideal para a gente começar a alongar uma abertura. Eu posso usar o espacate como forma de exercício? Posso, mas no nível que eu já tenho mais flexibilidade, né? Um nível ali que eu estou alguns dedos do chão. Sim, e olhe lá, ok? Além disso, a gente precisa alongar o grupo muscular que você precisa. Eu disse que para a gente zerar uma abertura, a gente precisa alongar atrás da perna, na frente, interno, né? Os adutores e os rotadores, além do bumbum. Mas pode ser que você tenha super flexibilidade de bumbum. Pode ser que você consiga super fazer os exercícios de alongamento de bumbum. E aí é onde eu preciso começar a observar. Esse exercício para bumbum tá fácil para eu fazer. Talvez eu deva focar mais naquele outro exercício que está um pouco mais difícil pela questão de sentir o local indicado. Eu sinto tracionar demais. Quando você sente tracionar demais aquele lugar, significa que aquele músculo está encurtado. E aí eu preciso alongar mais ele para a gente ir equilibrando esses músculos para eu ir conseguindo descer minha abertura. Então, não se trata só em olhar alguns exercícios e sair escolhendo. A gente precisa ir trabalhando um pouquinho cada grupo, mas o seu foco maior tem que ser sempre naquele grupo muscular que você percebe que ele é mais rígido, ele cede menos, você tem mais dificuldade, ok? Normalmente, a gente começa sempre dando foco para a posterior de perna, que é a musculatura que está atrás da nossa perna. Por quê? Porque normalmente essa é o primeiro grupo muscular que a gente começa a ver resultado e aí fica mais fácil encaixar as posições para você fazer outros exercícios. Lembra que eu falei que a gente vai escalando? Então, eu trabalho aqui posterior de perna para ter condições para começar a trabalhar adutores. Eu trabalho os adutores para ter condições para começar a trabalhar rotadores, por exemplo, ok? E aí, um terceiro ponto. É importante, muito importante, a gente dar condições de evoluir a nossa tração. O que eu quero dizer com isso? Lembra que eu falei que o exercício de alongamento perfeito é aquele exercício que promove uma tração na região que eu quero. E aí, eu vou estar aqui fazendo o meu exercício de alongamento, vai chegar um momento que eu não vou mais sentir tracionar tanto. E aí é a hora de eu evoluir esse exercício, ou seja, dificultar mais ele. Então, sempre observe, antes de trocar de exercício, se dá para dificultar esse mesmo. O que eu quero dizer com isso? Quando você trabalha um exercício, você já entende como se colocar naquela posição sem criar compensações. Se eu tô craque nesse tipo de exercício aqui, e eu coloco um fator que acentue essa tração, por exemplo, eu tô fazendo lá um exercício de posterior, tal, tô sentindo alongar, já tô aqui, não tô mais sentindo grande coisa. Sim? Então eu vou pegar outro exercício de posterior. Não, eu já dominei todo o alinhamento do meu corpo para esse exercício. O melhor seria eu dificultá-lo. Como? Uma maneira de dificultar esse exercício é colocando um bloquinho aqui embaixo. Coloquei um bloquinho, ó, eu, Mari, já tô aqui. Já não consigo mais ir tanto, já tô sentindo tracionar demais a região. Ok? Então, primeira coisa, escolha exercícios simples, que isole os grupos musculares e que faça com que você não tenha risco, não corra o risco de escorregar, de desequilibrar e cair, porque isso pode gerar uma lesão em você. A maior parte das pessoas, elas não se machucam enquanto elas estão tracionando o músculo. É muito raro quem tem uma distensão, um estiramento, enquanto ela está fazendo um exercício de alongamento.
é muito mais comum ela dar uma escorregadinha. E aí o que eu estava tracionando na hora que eu escorrego, puxa de vez. E aí eu rasgo o músculo. Ok? Então, cuidado, escolha sempre exercícios que não te ofereçam risco. Segundo ponto, cara, se eu puder focar realmente no grupo muscular que eu sei que eu preciso mais, o meu ganho vai ser maior. Quando o assunto é zerar a abertura, comece por posterior de perna. É a grande dificuldade da maior parte das pessoas. Posterior de perna é o calo da maior parte das pessoas. Depois vem adutores, depois vem a parte interna da perna para abrir as pernas na lateral. Uma outra coisa, eu vejo muitas pessoas querendo zerar primeiro a abertura lateral. E assim, na minha experiência, é muito mais comum as pessoas zerarem primeiro o espacate da perna dominante. O que eu quero dizer? A minha perna mais flexível é o lado direito. Qual é a sua? Todo mundo tem uma mais flexível. Quando você iniciar o seu treinamento de zerar uma abertura, é muito comum você zerar primeiro o espacate, que é a abertura lá frontal aqui, com a perna dominante na frente. Depois você vai zerar com a outra perna, esquerda na frente. Aí eu zero aqui. Para depois eu zerar uma abertura lateral, uma abertura de segunda. Sim? Então, os adutores, ele vai estar num outro nível de prioridade para a gente. Porque, primeiro, eu estou buscando os espacates, porque quando eu zero espacate, fica mais fácil zerar a abertura de segunda. Sim? Tá vendo como tudo a gente escala? Ok? E aí, pensar nessa questão de como eu posso dificultar o exercício se eu não estou mais sentindo o local indicado sendo tracionado. Como é que eu posso dificultar esse mesmo exercício? Porque aí eu não preciso aprender 50 mil exercícios para zerar uma abertura. Não, eu tenho lá uma cota ali e eu trabalho com essa cota e vou dificultando o nível dessa cota. Tudo bem? Deu para entender mais ou menos como é que a gente faz a nossa escolha? Cuidado, tá? Evitem exercícios complexos, evite copiar o desenho e, principalmente, evite ficar buscando no exercício a receita mágica. O exercício, ele é importante, sim, mas mais importante do que o exercício é como você faz esse exercício.